Eu fiz a pior escolha da minha vida. Traí minha esposa. Mas não foi com uma desconhecida. Foi com a irmã dela. A mulher que cresceu junto com ela. Que chamava minha esposa de melhor amiga. E tudo começou dentro da nossa casa. Se você acha que já ouviu histórias de traição, essa vai te fazer repensar tudo. Antes de me julgar, comenta aqui nos comentários se você perdoaria uma traição. Tem coisa que a gente faz achando que vai conseguir esconder pro resto da vida. Mas o tempo não aceita segredo por muito tempo. E quando a verdade aparece, ela não dá aviso. Ela só chega e quebra tudo. Essa lembrança me acompanha até hoje. E por mais que eu tente seguir em frente, tem dias que ela volta como um soco no estômago. Eu era casado com a Camila. 8 anos juntos. Uma mulher incrível, batalhadora, parceira. A gente não tinha luxo, mas tinha rotina, cumplicidade, planos. Ela era o tipo de pessoa que pensava nos outros antes dela mesma. E foi assim que a Letícia, a irmã dela, entrou na nossa casa. Tinha 22 anos, estava tentando se ajeitar depois da faculdade. Camila abriu as portas com um sorriso no rosto. Família é pra isso, ela dizia. E eu concordei. No começo era tranquilo. Letícia parecia meio perdida, mas educada. Só que com o tempo, eu comecei a enxergar ela diferente. Não como cunhada, mas como mulher. E aí mora o erro, porque quando a mente começa a flertar com a ideia errada, o corpo vai atrás. Mesmo que você saiba que aquilo vai custar tudo. Naquele momento eu não caí, mas já estava escorregando. E o pior, eu deixei. Não aconteceu de uma vez. Não foi um beijo roubado no escuro nem um tropeço repentino. Foi um processo lento, quase imperceptível. Um olhar mais demorado aqui, uma conversa mais solta ali. E quando a gente percebe, já deixou de ser inocente. Faz tempo. Letícia era diferente da Camila. Mais nova, mais impulsiva. Ela falava o que pensava sem filtrar muito. Era atrevida, às vezes até demais. No começo, eu achava que era só o jeito dela. Mas um dia, ela passou pela sala com uma roupa curta demais e olhou pra mim como quem sabe o que tá fazendo. Ali, alguma coisa acendeu dentro de mim que eu preferia nunca ter sentido. Camila confiava cegamente em nós dois. Ela deixava a irmã sozinha comigo sem nem pensar 2 vezes. Ia ao mercado, saía para resolver coisa da igreja. Enquanto isso, eu ficava em casa com a Letícia. E foi aí que a tensão começou a crescer. Teve um dia que ela se aproximou demais. Veio me mostrar uma tatuagem nova na costela. Levantou a blusa, riu, encostou. Eu travei. Não sabia se era um teste ou provocação. Mas não fiz nada. E o que era para ser um alívio virou um problema maior ainda, porque no dia seguinte, foi ela quem não se conteve. Eu estava no quarto, mexendo no celular. Camila tinha saído. Letícia entrou sem bater, sentou do meu lado. Falou que estava cansada de ser tratada como criança, que sabia o efeito que causava. E antes que eu pudesse reagir, ela me beijou. Eu podia ter parado ali. Podia ter dito não. Mas eu cedi. E a partir daquele momento, eu deixei de ser só culpado em pensamento. Eu virei o traidor de verdade. E por mais que tenha tentado justificar depois, foi ali que tudo começou a desmoronar de verdade. Depois daquele beijo, nada mais foi igual. A Letícia sabia o poder que tinha. E eu, mesmo tentando me enganar, já estava dominado. A pior parte é que por fora, a rotina seguia como se nada tivesse acontecido. Camila continuava sendo a mesma, esposa atenciosa, dedicada, sorridente, e eu virava um mentiroso cada vez mais habilidoso. A casa virou um campo minado. Qualquer passo em falso podia explodir tudo. Mas mesmo assim, a gente foi adiante. Começaram os toques disfarçados, as trocas de olhares silenciosas, os momentos roubados. Letícia sabia os horários da irmã, cada compromisso dela, e usava isso como senha para se aproximar de mim. Às vezes, ela saía do banho só com a toalha, sabendo que Camila não estava. Outras vezes, me mandava mensagem tarde da noite, do quarto ao lado, com frases que me deixavam em alerta, suando frio. Tá, dormindo ou pensando em mim? Era como se a adrenalina do risco tivesse virado um vício. Quanto mais perigoso, mais a gente insistia. Eu me olhava no espelho e via um homem que eu não reconhecia mais. Mas não parava. A primeira vez que a gente se deitou de verdade foi num sábado à tarde.
Camila tinha ido visitar a mãe. Eu fiquei em casa dizendo que precisava descansar. Letícia ficou também. Ela veio até mim com um olhar que não deixava dúvidas. E eu cedi. De novo. Depois daquilo, não teve mais volta. A traição virou hábito. E quanto mais Camila confiava em nós dois, mais sujo eu me sentia. Eu juro que em alguns momentos, pensei em contar tudo. Terminar, pedir perdão, sumir. Mas aí vinha a covardia. O medo de perder tudo. A vergonha de encarar a verdade. Então eu sorria no jantar, beijava a testa da minha esposa, e à noite me encontrava com a irmã dela no escuro. E cada vez que isso acontecia, eu morria um pouco por dentro. Mas não o suficiente para parar. Com o tempo, a coisa foi ficando mais arriscada. Camila começou a perceber que eu andava diferente. Ela perguntava se eu estava cansado, se estava com algum problema. E eu mentia, com uma facilidade que me assustava. É só o trabalho, amor. Tô cheio de corrida, muita coisa na cabeça. Ela acreditava, sempre acreditou em mim, mas no fundo, eu sabia que ela estava começando a desconfiar. Nada concreto. Só aquele sexto sentido que toda mulher tem. E eu comecei a ficar paranoico. Cada barulho, cada passo no corredor, cada mensagem, era um susto. Eu vivia em estado de alerta, como se a verdade estivesse sempre prestes a pular na minha frente. Letícia, por outro lado, parecia cada vez mais confortável com a situação. Ela não demonstrava medo. Pelo contrário, às vezes parecia até provocativa. Começou a me mandar fotos, a fazer piadinhas na frente da Camila, a deixar objetos pessoais jogados no meu quarto. Um dia deixou uma calcinha embaixo da minha cama. Eu quase tive um infarto. Passei a tarde inteira procurando um jeito de me livrar daquilo sem levantar suspeita. A tensão era tanta que eu comecei a errar. Trocar nome, esquecer combinados, dar desculpa que não batia. Camila ficava em silêncio, mas eu via no olhar dela que alguma coisa estava quebrando. Não era mais a mesma. E aí vieram as perguntas. Você ainda me ama? Tem alguma coisa que você não tá me contando? Você e a Letícia estão se dando bem, né? Cada pergunta era uma lâmina. E eu fingia. Claro que eu te amo. Imagina o amor, não tem nada. Ela é sua irmã, só isso. A pior parte de uma traição não é o momento em que ela acontece. É o depois. É o teatro diário que você é obrigado a montar. Até que uma hora o palco desmorona. E eu sentia que esse momento estava cada vez mais perto. Eu comecei a notar que Camila andava mais calada. O sorriso dela não era mais o mesmo. Às vezes, ela me olhava como se estivesse procurando alguém dentro de mim. Talvez o homem que ela conheceu. O homem que eu tinha deixado de ser. Ela passou a observar mais. Ficar em casa em horários inesperados. Chegava do trabalho mais cedo sem avisar. Fazia perguntas soltas. Do tipo que parece inocente, mas tem veneno escondido. Letícia falou que você estava dormindo, mas eu vi que o chuveiro do nosso banheiro estava molhado. Você viu meu brinco? Eu tinha deixado em cima da cômoda. Pequenos testes. Eu tentava manter a frieza, mas por dentro, eu já estava me desmontando. E Letícia também mudou. Ela passou a agir como se tivesse algum tipo de poder sobre mim. Se irritava quando eu queria me afastar, dizia que eu era frouxo, que estava usando ela. E no fundo, tava mesmo. A gente não tinha futuro, e eu sabia disso. Era só destruição. Mas tinha algo doentio ali. Uma obsessão que eu mesmo ajudei a criar. Teve um dia que Camila chegou em casa e pegou a gente rindo na cozinha. Nada demais, aparentemente. Mas o jeito que Letícia segurava minha mão ao me entregar uma xícara foi suficiente para Camila travar. Ela ficou me olhando por uns segundos longos demais. Não falou nada. Só virou as costas e subiu pro quarto. Naquela noite, ela dormiu virada pro canto. Nem boa noite me deu. E eu fiquei deitado ao lado dela, com o peito cheio de culpa e a cabeça cheia de medo. A verdade é que a gente sempre acha que dá pra controlar, que enquanto ninguém descobre não tem consequência. Mas não dá pra esconder um incêndio com pano molhado. Uma hora, a fumaça sobe, e ali, já estava subindo faz tempo. Naquela semana, alguma coisa mudou de vez. Camila começou a me tratar com uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Não era raiva.
Era como se ela estivesse observando tudo com calma, esperando o momento certo. E essa calma me deixava apavorado. Ela parou de me perguntar onde eu ia. Parou de me chamar para dormir junto. Começou a chegar em casa, comer em silêncio e subir para o quarto sem olhar para mim. E o pior é que ela não falava nada. Não cobrava, não acusava. Só agia, como quem já sabia, mas queria ver até onde eu ia. E Letícia se afastou também. Evitaria cruzar com a irmã. Ficava mais no quarto, evitava qualquer contato. Começava a ficar claro que algo tinha vazado. Algum olhar, algum gesto, alguma palavra mal colocada. Talvez o cheiro de perfume, um horário cruzado. Não sei. Mas Camila sabia que tinha alguma coisa errada. Um dia, enquanto eu fingia assistir TV, escutei as duas discutindo baixinho no corredor. Não conseguia entender as palavras, mas senti o tom. E não era tom de briga normal. Era aquele tipo de tensão contida, quando uma verdade bate na porta e ninguém quer ser o primeiro a abrir. Depois disso, Camila passou a dormir no sofá. Disse que estava com dor nas costas, que o colchão estava ruim, mas a verdade era outra. Foi ali que o medo virou certeza. A bomba ainda não tinha explodido, mas eu já ouvia o barulho do estopim queimando. Depois de semanas afastados, eu e a Letícia quase não trocávamos mais palavras. Cada um andava no próprio canto, e Camila, mais fria do que nunca, mal olhava na minha cara. A casa era só silêncio e tensão. Mas é aí que mora o perigo. A falsa sensação de que tudo esfriou faz você baixar a guarda. Foi numa noite chuvosa. Camila tinha saído para resolver uma coisa no trabalho. Disse que voltaria tarde. Letícia estava na sala vendo TV. Eu passei por ela, indo para a cozinha. E nossos olhos se cruzaram. Foi rápido. Mas ali tinha coisa não resolvida. Tinha desejo contido, raiva, confusão. Fiquei ali, parado, com o copo na mão, fingindo beber água. E ela se levantou, devagar. Veio até mim e encostou. Sem dizer nada, a gente se beijou, de novo. Como dois viciados que prometeram parar, mas não conseguem. Não teve conversa, não teve carinho. Só culpa, desespero e impulso. Subimos pro quarto. Camila não devia voltar tão cedo, só que ela voltou. Eu ouvi o portão e congelei. Letícia se vestiu correndo, em pânico. Desceu pela escada de trás, sem fazer barulho. Eu fiquei no quarto, suando frio, coração disparado. Camila entrou em casa. Chamou meu nome. Eu respondi do quarto, tentando parecer calmo. Ela subiu com passos lentos. Parou na porta. Olhou para mim por alguns segundos, depois soltou. Que perfume é esse? Eu engasguei. Não soube o que responder. Ela olhou ao redor, desconfiada. Depois virou as costas e desceu sem dizer mais nada. Foi por pouco. Muito pouco. Mas o estrago já estava feito. Ali eu soube. Ela ainda não tinha visto com os próprios olhos. Mas o coração dela já sabia. Naquele dia, o clima na casa estava estranho. Camila não disse uma palavra o dia todo. Nem bom dia, nem boa noite. Só o silêncio. Eu tentei puxar conversa. Perguntar se estava tudo bem. Ela só respondeu. Tá. Sem olhar para mim. Sem emoção. Algo em mim dizia que ela estava armando alguma coisa. Mas eu não sabia o quê. Só sentia que o fim estava perto. À noite, eu estava no quarto, deitado, sem conseguir dormir. A casa em silêncio, só o som da geladeira lá na cozinha. De repente, Letícia apareceu na porta. Olhos vermelhos, parecia nervosa. Disse que precisava conversar. Que estava sufocada com tudo aquilo. Que não conseguia mais fingir que nada tinha acontecido. Eu devia ter mandado ela embora. Devia ter fechado a porta e encerrado tudo ali. Mas não. Fiz. Ela entrou. Sentou na cama. Começou a chorar. Disse que se sentia suja, usada, culpada. Eu sentei ao lado. Disse que também me sentia um lixo. Que aquilo tudo tinha saído do controle. E no meio daquela confusão, a gente se beijou. Mais uma vez. Foi rápido. Um impulso. Mas suficiente para tudo desmoronar. Porque naquele exato momento, a porta se abriu. Camila, parada, com o celular na mão, gravando. Ela não falou nada por alguns segundos. Só observou a cena. Eu no quarto com a irmã dela. De novo. A respiração dela era pesada, os olhos cheios de raiva e decepção. Então ela disse:
Era isso que vocês estavam esperando, né? Um momento de descuido, um quarto fechado, e a minha ausência. Letícia tentou falar, mas Camila cortou. Cala a boca. Você não é mais minha irmã. Você é só uma mulher sem vergonha. E pra mim, ela só disse: você acabou com tudo. Espero que tenha valido a pena. Ela saiu batendo a porta. E o silêncio que ficou depois doeu mais do que qualquer grito. Ali, naquele instante, a verdade caiu como uma bomba e não sobrou nada. Eu não lembro direito o que aconteceu nas horas seguintes. A cabeça girava. O coração parecia uma pedra dentro do peito. Letícia saiu da casa ainda naquela noite. Foi para casa de uma amiga, segundo ela. Mas, para ser sincero, eu nem perguntei. Fiquei ali, sentado na cama. O lençol ainda amassado. O cheiro da tragédia impregnado no ar. Camila não voltou para casa no dia seguinte. Nem no outro. As roupas dela sumiram do guarda-roupa. O escova de dente, os cremes, o cheirinho que ela sempre borrifava nos travesseiros. Tudo desapareceu. Eu fiquei sozinho. Literalmente. E emocionalmente, então, nem se fala. Tentei ligar. Mandei mensagem. Esperei. Nada. Era como se eu tivesse morrido para ela. E talvez eu tenha mesmo. Porque não tem como olhar para alguém do mesmo jeito depois de um corte tão profundo. Me peguei andando pela casa como um fantasma, revivendo cenas, lembrando de conversas, dos planos, das vezes que a gente ria à toa no sofá, das viagens que nunca fizemos, dos filhos que ela queria ter. Tudo isso virou cinza, e por mais que eu tivesse consciência de que fui eu quem acendeu esse incêndio, a dor de ver tudo queimado ainda me consumia. Fui até o quarto dela, que agora estava vazio. Sentei no chão e chorei. Chorei como eu nunca tinha chorado na vida. Não era só culpa. Era arrependimento. Era a certeza de que, mesmo que um dia ela me perdoasse, nada voltaria a ser como era. Letícia também sumiu da minha vida. Nunca mais apareceu. Talvez tenha sentido o peso da própria vergonha. Ou talvez só tenha seguido em frente. E eu fiquei ali, preso na minha própria história, revivendo, remoendo, reaprendendo a respirar sem ela. O tempo passou. Não sei dizer quanto exatamente, mas em algum momento o som da voz da Camila parou de ecoar pela casa. E foi aí que eu entendi que ela não ia voltar. Não teve segunda chance. Não teve conversa. Ela foi embora com a dignidade de quem amou de verdade e recebeu em troca a pior traição. Eu pensei em procurar ela várias vezes, escrever uma carta, mandar um áudio, bater na porta da mãe dela. Mas desisti. Não porque deixei de me importar, mas porque entendi que, às vezes, a única coisa que a gente pode oferecer é distância. Fiquei com a casa, com os móveis, com as memórias. Mas perdi tudo o que realmente importava. Letícia? Nunca mais ouvi falar. Alguém comentou que ela se mudou de cidade, começou uma nova vida. E quer saber? Talvez tenha sido melhor assim. Hoje, cada vez que eu olho no espelho, eu vejo um homem diferente. Não melhor, mas mais consciente. Eu nunca pensei que fosse capaz de trair. Até que traí. Nunca pensei que fosse destruir uma pessoa boa. Até que destruí. E isso não tem volta. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente? Claro, mas arrependimento não apaga o que já foi feito. Só mostra o quanto a gente foi fraco no momento em que mais precisava ser forte. Às vezes eu passo por casais na rua e fico imaginando quantas histórias como a minha estão escondidas por trás de um sorriso. Quantos erros estão prestes a acontecer. Por causa de uma escolha errada, eu perdi o amor da minha vida. Por minutos de ego e covardia. E se tem uma coisa que aprendi, é que a pior traição não é com o outro. É com quem a gente se torna depois dela.